Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Então, na aula passada nós começamos com o estudo da calorimetria e desde o início do ano a gente vem falando sobre o calor, né? E que o calor é uma energia que está sempre em movimento, sempre sendo transferido de um corpo para outro. E existem alguns fenômenos decorrentes a essa transferência de calor. São esses fenômenos que são estudados na calorimetria. Então hoje nós vamos corrigir os exercícios da aula passada e antes de iniciar a correção vamos relembrar as duas equações que foram estudadas. A primeira é a equação fundamental da calorimetria. Ela diz que a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Ou seja, a quantidade de calor capaz de aumentar a temperatura de um corpo ou diminuir, se a temperatura estiver diminuindo, né? Então a quantidade de calor que ele precisa perder para diminuir de temperatura, você vai calcular através dessa equação, né? Que a gente chama, né, de Q-macete, para poder memorizar a fórmula. Então M é a massa, né? São as gramas, a quantidade de matéria. O C é o calor específico, como o próprio nome diz, ele é específico para cada tipo de substância. Cada tipo de substância tem o seu calor específico. O ΔT é a variação de temperatura. Então, se ele estava 10 graus e mudou para 50, a sua variação de temperatura foi de 40 graus. É sempre a temperatura final menos a temperatura inicial. A outra equação que a gente viu foi da capacidade térmica. A capacidade térmica é a quantidade de calor que determinada substância precisa para uma variação unitária de temperatura. Ela pode ser calculada de duas formas. Ou dividindo a quantidade de calor pela variação de temperatura, ou multiplicando a massa pelo calor específico da substância. O que vai determinar qual a equação que você vai usar para resolver um problema são os dados que o problema te dá. Se o problema está te dando quantidade de calor, que são as calorias, e a variação de temperatura, então você vai usar a primeira. Se o problema está te dando massa e calor específico, você vai usar a segunda. Se o problema estiver dando tudo, você pode escolher uma ou outra, tá bom? Então eu vou colocar aqui o primeiro exercício para a gente corrigir. Até já! Então, temos 3 exercícios, né? No primeiro exercício, diz que o calor específico de uma substância é de 1 caloria por grau Celsius. Se a temperatura de 20 gramas, que é a massa, dessa substância eleva-se em 50 graus Celsius, então aí já está te dando a variação, aumentou 50 graus Celsius, qual a quantidade, quantas calorias esta substância absorveu? Claro, se você aumentou a temperatura foi porque você absorveu o calor. Então, para a gente determinar a quantidade de calorias, a gente precisa usar a equação fundamental da calorimetria, que é essa que está aqui. Q é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então vamos lá. A quantidade de calor vai ser igual a massa, que é 20, vezes o calor específico dessa substância é 1. Provavelmente essa substância é a água. Vezes a variação de temperatura, que foi de 50 graus. Agora é só a gente multiplicar tudo isso. 20 vezes 1 dá 20, 20 vezes 50, 2 vezes 5, 10, 1000 calorias. Então foi necessário que a substância recebesse 1000 calorias para que 20 gramas dessa substância aumentasse em 50 graus a sua temperatura. Simples, é só isso. A segunda questão. Ao fornecer 100 calorias para um corpo, então, quantidade de calor, 100 calorias.
verifica-se uma variação de temperatura igual a 10 graus Celsius. Determine a capacidade térmica desse corpo. Como eu falei, a gente tem duas formas de calcular a capacidade térmica. O problema está me dando quantidade de calor e variação de temperatura. Então, qual das duas fórmulas tem essas duas informações? A primeira ou a segunda? A primeira, né? Então, a capacidade térmica, nesse caso, pode ser calculada dividindo a quantidade de calor pela variação de temperatura. É só dividir 100 dividido por 10, 10 calorias por grau Celsius. A terceira também é uma equação de capacidade térmica. Sabendo que o calor específico do ferro é 0,11, qual a capacidade térmica de uma chapa de 1000 gramas de ferro? Também para calcular a capacidade térmica, então podemos calcular de duas formas. Agora o problema está me dando calor específico e massa. Então eu vou ter que escolher a segunda fórmula. A capacidade térmica vai ser igual a massa, que é 1000, vezes o calor específico, que é 0,11. Então, para você resolver, é só fazer essa multiplicação. 1000 vezes 0,11 vai dar 110 calorias por grau Celsius. Simples. É só isso. Bom final de semana e até a próxima aula. Não deixem de estudar o conteúdo novo que eu postei lá, tá? Beijinhos.